Satsang 3. Parte 2. Há agora questões em relação a isso ou interrogações sobre o mecanismo em si, não questões pessoais, qualquer que seja o estado que você esteja agora, que você esteja completamente aglada, no hospital, como Claudine com sua fratura, isso não tem nenhuma espécie de importância. Mesmo se você tem a impressão que você ainda está grudada em sua pessoa, às vezes, não se preocupe com isso, não há nada a fazer, não há nada a dizer, não há nada a empreender, chegou o tempo de tornar-se Cristo e nada mais. Não segui-lo, não esperá-lo em um Salvador que nos vá se apresentar em poucos dias, que não é senão o Anticristo, mas realmente aquele que está em você e em nenhum outro lugar, para que ele esteja em todos os lugares e para que a boa nova possa estar presente em cada um. Vamos, quem quer interrogar sobre isso? Saiu sozinho. Então de repente eu não tive tempo para falar sobre circuitos que se ativam, mas isso não serve a nada porque vocês sabem, as 12 estrelas agora retornaram ao plano funcional novamente sobre o quadrado, o retângulo da fronte. As 12 estrelas estão funcionais aqui. Como eu disse ontem, isso induz modificações absolutamente fundamentais nas redes neuronais. Eu não preciso explicá-los para você, ainda é o meu velho reflexo daqueles que amam de saber tudo. Isso acontece por si só, então eu não tenho mais utilidade na explicação disso, porque se eu lhes explico finalmente, e eu me juntar à Bedina gritaria memorável que tivemos juntos, efetivamente, mesmo que fosse muito sedutor, palpitante, escutar sua consciência, escutar seu caminho de alma, tratar esses hematomas no azul da alma, ver esses circuitos ocultos que ninguém havia visto no nível entre o fígado e a alma. É mágica, mas agora, como eu lhes disse, não há mais que Cristo. Quando eu chego, quando você chega em mim, eu não tenho mais tempo de tratar, não tenho tempo para lhes fazer relatórios, porque tudo se realiza instantaneamente, vocês verem. Então, os cuidados, é claro, eu terminarei todos aqueles que foram tomados até o final de maio, mas a partir de 1º de junho, se estivermos aí, haverá vagas e vocês terão a primazia aqui, desde que isso seja feito na quinta-feira, quer você esteja aí ou não e seja em leitura de consciência ou BD, que seja eu, será exatamente a mesma coisa, que seja Cristo, exatamente a mesma coisa, haverá unicamente este amor, que tomará todo o espaço e que conduzirá à cura e à finalização da ressurreição, e isso é tudo. Não há mais nada. Portanto, não espere discursos, não espere memorandos como eu fiz até o presente, que foram extraordinários, mas agora eu entendo que, como disse Bidin, permitiu que algumas almas fossem liberadas entre os mais próximos, porque é evidentemente os mais próximos desde 10 anos que tinha conhecimento. Isso não foi anunciado assim em todo lugar. Não é por acaso, é claro, você pode imaginar, mesmo os novos, que chegaram recentemente. Então tudo isso agora acabou. O cuidado, a leitura da consciência, o que for. Viver a Eucaristia e nada mais. E eu estarei aí para fazer isso, mas peço-lhes que façam o mesmo. Seja você um terapeuta, seja você o que for, você não tem nenhuma questão a se colocar, isso é feito pela inteligência da luz que você é e não pela inteligência residual da pequena pessoa que está aí, o que quer que você pense. Então, isso está em curso, e, prosseguindo, vocês veem, tudo se agencia por si só, a passagem diretamente no terreno do adversário, ou seja, conectada à CIA e à NST. Eu lhes anuncio o que faço, anuncio-lhes o que digo o que faço e Cristo faz através de mim agora, e Maria e Miguel a mesma coisa. Portanto, estamos claramente identificados, todos nós somos claramente conhecidos e isso não conduz a nada, e isso não leva a nada porque somos intocáveis, nós somos a luz viva, nós somos o Cristo, e nenhuma força, mesmo uma bomba atômica, pode pôr fim ao que nós somos.
Vocês podem destruir qualquer um de nós, em 3 dias ele será reconstruído, estará presente sobre esta terra, não estará no céu. Então eles precisam se preocupar, porque se eles matarem o corpo de um ser de luz que está presente, eles vão encontrar-se em face de um ser de luz, e a potência de um Elohim, um Nepilim, uma mãe geneticista sobre a terra. Não ria, de modo algum, é alegria pura. Não pode haver oposição, não pode haver nenhuma confrontação. Seja o amor, seja o seu desaparecimento. Isso se destina a todo mundo. Onde quer que vocês estejam, que seja nos círculos de fogo, que vocês estejam liberados de seus despojos, vocês estejam em seus corpos de eternidade. E eu diria mesmo na consciência nua, remetendo seus corpos de eternidade ao sol, esperando para pegá-lo de passagem no momento do planeta grelha final, vocês podem certamente trabalhar na consciência nua. Além disso, na consciência nua não é mesmo de se colocar questões, há só que passar, através das almas, através das consciências, através das paisagens, e depois de ver os resultados nas notícias. Então, agora, se eles quiserem se encontrar com milhões de consciências nuas, que terminem o trabalho muito mais rápido, eles apenas têm que começar sua guerra, eles verão bem o que acontece. Eu não posso dizer melhor, eu não posso ser mais claro, eu não posso ser mais preciso. Eis. Bravo. Então agora nós voltamos para nossas ovelhas, isto é, para nossos pequenos corpos, que ainda estão aí, e nossa pequena consciência, ainda está aí, e nós a vamos mimar um pouco. Nos resta 3/4 de hora. Se vocês têm questões que podem ser úteis, bom, porque obviamente os satsangs estão sendo difundidos. Nós estamos sendo cada vez mais ouvidos. Eu falei de uma epidemia há uma semana no Facebook. Eu aprendi em seguida que era uma pandemia. Não há outro termo. Eu acho que vergonha, merda, eu teria gostado de encontrar uma palavra. É isso, então a luz ganhou, não houve combate. Se vocês quiserem se divertir em combate, vocês vão combater sozinhos, porque não haverá ninguém na frente, só haverá a luz. Continuem com isso, senhoras e senhores, façam isso com os servos do que não existe mais. Vocês se darão conta de que a sombra terminou, a anomalia primária sobre a Terra, vocês não podem mais se apoiar nela. A programação mental e o medo da guerra e o medo da falta de dinheiro, vocês não podem mais se apoiar nisso, e essa é a verdade, e isso será atualizado um pouco mais a cada dia. Portanto, não há nada a temer por alguém, eu anunciei. Eu faço o que digo e digo o que faço. Eu sou apenas o transmissor da vontade do Altíssimo, embora eu seja também alguma parte do Altíssimo, como cada um de vocês. E não em alguma parte, mas em todas as partes, eu diria, agora. Eis que se acabou. O Evangelho foi respeitado, tudo foi literalmente respeitado no nível dos acordos da luz e da sombra. Agora o jogo está terminado. Nós empacotamos todas as suas histórias, nós empacotamos todos os seus personagens e deixamos ser o que é. Há quem se case. Risos coletivos. Sim? Uma pequena pergunta sobre o corpo, sobre o cérebro de eternidade. O que muda é que as 12 estrelas finalmente se fundem verbalmente. Quer dizer que elas entraram em ação no seio mesmo deste mundo. Além disso, vocês sentem sempre as 12 estrelas, vocês sentem mais simplesmente uma pressão, isso é a unção do Senhor que se fez desde que, como eu lhe havia dito, eu havia realizado a lavagem de pés planetária, fazendo descer ondas sob o manto terrestre, não as partículas adamantinas, elas já estavam lá. Eu simplesmente permiti que a onda animasse essas partículas adamantinas e, em vez de apenas ser, como elas estavam em todos os lugares, reunir a inteligência primeira da luz a fim de estar ativa sobre este mundo. Isso é tudo. Então, houve a lavagem dos pés, o Senhor ungiu as testas, é por isso que vocês sentem coisas muito particulares na testa.
Eu posso falar sobre isso, é reconfortante, mas vocês não têm mais necessidade de serem reconfortados, na verdade. Bem, eu fico no meu modo, daquele que gosta de explicar bem as coisas, porque isso ainda pode ser útil e esse satsang, aí como ontem, permitiu, bons retornos que tenho de todos os nossos difusores, para esclarecer o que estava acontecendo para tantas pessoas. O esclarecimento em si mesmo é bom, mas é sobretudo a calma que isso proporciona, porque o que resta da pessoa sempre precisa de um quadro de referência. Se vocês lhes fornecem um quadro de referência em tempo real sobre o que ele está vivendo, não há mais que perguntas, sobretudo se for global, mesmo que vocês não compreendam. E é por isso que a difusão agora, ampla, imediata, instantânea, não de suas feridas, de sua pessoa, mas do testemunho do vivido, é fundamental. Foi dito por Rubidin, não é para nós, não é pelo ego. Não tenham escrúpulos ou culpa de se mostrarem como vocês são. Nós não falamos sobre vocês, não falamos sobre suas histórias, não falamos sobre sua pequena vida ou suas pequenas intimidades. Nós falamos sobre o que é comum a todos. Não há nenhum limite nisso, não coloquem limite ao que sai. Quando chegar o momento de testemunhar, vocês testemunharão. E o melhor testemunho que vocês podem dar é sair em consciência nua e andar por aí. Vocês veem. E quando eu digo andar, vocês não decidem e acontece com mais frequência, vocês o verão, no momento dos retornos dos encontros planetários. Nesses momentos vocês terão a impressão de que o mental passeia. Não é a sua mente, é o elo que é feito no momento em que vocês vivem e entre a vossa consciência nua, e o momento onde vocês reintegram esta memória automática no corpo da eternidade, no corpo físico, que vocês têm a impressão de ter estado passeando sobre o vulcão, como você fez ontem, e depois de ter a surpresa, por exemplo, o nosso amigo foi como um gnomo gigante no inaudível, em consciência nua, dizendo aqui é engraçado, eu estava nas Canárias, tem um vulcão lá. E sim, há um vulcão. Não somente existe um vulcão, mas há um enxame de sismos que começaram 2 horas depois. Risos coletivos. Pois, bem, não é você como pessoa, mas é você no que você é em eternidade, na totalidade. Pois, então, aqueles que têm pequenos componentes da água, eles vão se divertir com lagos, vulcões, represas. Aqueles que têm um pequeno componente de origem do ar, farão sobretudo a ligação com os vulcões e o ar, e também agem no elemento ar. E aqueles que são a terra, eles não têm nenhum detalhe. Nós quebramos a pedra, nós quebramos as montanhas, tudo em seguida. Risos coletivos. Atividade normal de um gnomo. Risos coletivos. Eu lhes disse, vocês têm na Terra. Nós temos triângulos, nós temos gnomos, nós temos serafins, nós temos Elohim, Nefilis, nós temos tudo. Sim? Pequenos esclarecimentos. Qual é o processo que é feito com as pontas dos pés frios e o frio vem do interior do pé e não do exterior? Sim, então você tem. Jean-Luc, o seu telefone toca. Ah, sim, esqueci de me desconectar. Eles estão doentes com o telefone, elas estão doentes essas pessoas. Desde que eu me desconectei, claro, todos eles querem se juntar a mim, todos eles me veem quando eu não tenho interesse. Eu digo a todo mundo, mas eu não tenho interesse, eu não sou nada. Parem, não façam uma fixação, não há histórias a construir, nenhuma religião. Eu lhes disse, eu vim queimar o livro, então não há livro para escrever. Esqueçam-me. Enquanto uma pessoa, esqueçam-me. Me encontrem se quiserem, lá em cima, não há nenhum problema.
Neste instante eu percebo que ontem havia várias consciências nuas, mas eu não tive tempo de fazer contato através da matriz crística ativa de coração e cérebro. Então eu só pude constatar pelo coração que havia outras consciências nuas. Agora isso vai ser diferente, porque vamos nos encontrar lá em cima também, e eu os espero. Risos coletivos. É isso, já estamos. Já somos vários, vocês sabem disso. Tem a Brigitte, tem um amigo que se junta a nós, há um outro também. Por enquanto, aqueles que se juntaram a nós são os que eu carinhosamente chamei de os mais chatos. Quer dizer, aqueles que tinham corpo e bico, mordiam constantemente Jean-Luc ou em alguma outra pessoa porque sabiam que era verdade, mas eles não entendiam porque o tempo não se desenrolava como planejado e como foram programados. Porque isso se programa, hein? Então eu os chamei de chatos, mas efetivamente foram os mais, aqueles que estavam mais grudados à minha panturrilha, se eu posso dizer, que finalmente saíram primeiro. E então aí agora, bem, eu constato efetivamente que não são só eles dois, existem mais e mais em toda parte na Terra. Mas eu não pude identificá-los todos porque a conexão através da matriz crística foi feita até ontem através do coração, onde não há identificação possível na consciência nua. Somos os mesmos, mas agora com a conexão com a matriz de Cristo com o cérebro. Portanto, com as 12 estrelas, poderemos conversar uns com os outros, conversar e festejar juntos. Risos coletivos. Anteriormente você mencionou 5 pessoas desconhecidas? Foram os arcanjos. Ah. Sim. 7 sim, 7. Pois é. E vocês vão também constatar que, paradoxalmente, são seres que vêm de muito longe, que ficaram presos nessa matriz que tem as mais fortes feridas de confinamento, não são os comuns mortais, hein? Então aqueles que tentam nos encher com não funciona pela luz em mim, são aqueles que vêm além da forma. Vocês têm algumas cópias aqui. Bem-vindos. É isso, mas vindo de muito, muito alto, eles caíram muito, muito baixo, vocês podem imaginar. Enfim, eles foram derrubados muito baixo. Então, são eles que efetivamente se liberam por último, porque é através de sua potência que ainda podem confinar este mundo, hein? Pelos Elohim, os Nefilim, é muito mais simples. Que sejam os Elohim, que estavam envolvidos neste ciclo, quando da criação quando do Conselho de Alta em 50.731 a.C., onde Alta era meu nome, além de que eu estava lá. Eu era o Elohim que a acompanhou, sem saber, além disso, que eu expliquei, que acompanhou a Jerusalém Celeste, isto é, Metatron, para impedir que a alma desaparecesse sem encontrar o espírito, que é impossível a alienação da alma. Então é tudo isso agora que vai se aclarar em vocês, em todos os níveis. A iluminação que será vossa será mais a iluminação de vossa eternidade, através do que vocês são e não mais as feridas deste mundo, de vosso corpo ou de vossa vida. Então, lembrem-se bem disso, vossa memória pessoal automática vai se pirulitar, isto é, vocês saem do tempo também literalmente. Como vocês estão por toda parte, vocês não podem mais estar no tempo. Vocês vão guardar a memória do que vivem em eternidade, nos processos de vibratórios, com mais e mais acuidade, enquanto que vossa memória pessoal os deixará muito, muito rapidamente. Vocês nem vão se lembrar de ser uma pessoa, como vocês já fazem quando estão ao volante. Vocês não sabem mais quem vocês são, vocês não sabem mais onde vocês estão, vocês não sabem mais sobre qual mundo vocês estão, vocês não sabem mais que dia é, não sabem que horas são, e não sabem o que estavam fazendo, como ação. Isso se tornará constante, nesse momento em que a sua eternidade terá assumido, seja na consciência da eternidade ou na consciência nua. Isso será muito simples.
Se o evento não tiver ocorrido, haverá reuniões planetárias todos os dias. Vocês não poderão fazer nada além de participar, qualquer que seja a hora, mesmo que seja às 4 horas da manhã. Vocês estarão acordados. Não se preocupem, nós vamos acordá-los. Risos coletivos. Se vocês estão indo comer ou estão para dirigir um carro, sentem-se ao lado e esperem. E aí, se for realmente urgente, isto é, não há mais uma hora, ou dizer, farei o próximo, e é por aí mesmo que vocês demonstram a si mesmo o efêmero ou o eterno. Não há outra solução, vocês estão face a face consigo mesmo sozinho e ninguém poderá dizer que não sabia. Vocês assumem suas escolhas, vocês assumem o que vocês são. E se não sentirmos as ondas chegando? Em qualquer caso, será em um momento ou outro, necessariamente. As ondas eu não vejo como vocês poderão a isso se opor, mesmo se vocês estiverem completamente encarapaçados, pelo confinamento, da potência do vosso espírito, isso vai explodir. Como eu fiz explodir a ionosfera, Cristo virá fazer explodir o que resta do corpo causal. Então agora, quando eu passo e quando eu venho, seja na consciência nua ou quando de algum encontro planetário ou individual, o que estará presente é a minha consciência nua que trocará a vossa consciência com a minha consciência ou com a de Cristo, não importa, é a mesma coisa, hein? E nesse momento, a ressurreição será vivida, e a cura se restabelecerá por si mesma. Não há necessidade de se ocupar da alma ou de vos descrever tudo o que descrevi por 2 meses. Foi um período de aprendizagem para mim e para vocês, hein? E os outros não têm nenhum arrependimento, porque o presente que vos será dado será muito maior do que ver porque vocês têm uma em tal lugar, e porque vocês têm tal sofrimento e porque vocês têm tal problema. É o contato direto com Cristo, com a luz una e consigo mesmo. E não há lugar para mais nada, e vocês viverão isso. Então, se o evento de Nibiru, isto é, o alinhamento de Nibiru, ocorrer em maio, tanto melhor. Se acontecer no dia em que Urano mudar de signo e transitar nos aspectos planetários maiores, quer dizer que é o arcanjo Uriel, é claro, Urano. E Uriel vem para realizar a última reversão, a passagem planetária da porta estreita, que eu realizei ontem com vocês, das 17h15 às 18h15 horas, e que foi finalizado. Eu não tive tempo para escrever este texto do que já chegou, né? Ontem, todo mundo não estava presente, não havia esse continente, muito poucos entre vocês, mas muitos brasileiros, foi feito de propósito. E agora, hoje à noite, nos passaremos a um nível planetário, ao menos eu espero, na maioria dos continentes. Tomara. Quando é a passagem de Urano no céu? Dia 16. Então, lembro a vocês que no dia 16 nós temos uma cerimônia de lua nova, a qual nós aqui teremos a chance de realizar na vila de Ariane. Eu digo isso no satsang, porque aqueles de vocês, que a qualquer hora deste dia tenham a oportunidade de andar por aí, mergulhem na natureza, de preferência silvestre, isto é, com árvores, sejam quais forem essas árvores, porque as árvores são fundamentais neste momento. Ou seja, se vocês tiverem a chance de andar por aí, mesmo com seu saco de carne, agora, na natureza, vocês serão regenerados instantaneamente. Esta regeneração algumas vezes pode passar por alguns pequenos acidentes como vimos esta manhã, mas que é simplesmente uma resolução um pouco brutal, mas isso não é nada, hein? Claudiane voltará para nós esta tarde. Eu não acho que haja ruptura ligamentar ou qualquer coisa. Então, não é uma punição ou uma retribuição, deve ter sido assim para ajudar a liberar. Claudiane estará descansando por um tempo. Risos coletivos.
Vocês veem, todas as coisas se encaixam, todas as clarezas que nós não tivemos ao longo dos anos, que nós seguimos, você como eu, ao pé da letra, na maior parte, com uma fé inquebrantável apesar da raiva, apesar dos tornicoticotas de uns e outros, das pessoas que partem, que voltam, de nossas irmãs estrelas, que desempenharam seu papel, que não eram estrelas, e ainda assim isso serviu para alguma coisa. Tudo isso é perfeito, tudo que é perfeito. Francamente, é melhor ser a luz do que ser uma estrela, hein? E vocês entendem por quê? Pelo contrário, para os próximos mundos, se próximos mundos a liberar houver, como o campo morfogenético que criamos na Terra, nos levou 6 ciclos para criá-lo, e agora ele é usado imediatamente em todos os mundos confinados que restam à disposição. Então, um grande agradecimento a cada um grande agradecimento a cada luz sobre esta terra. O trabalho que realizamos, de liberação, é um trabalho que concerne a este sistema solar, mas que agora transborda largamente sobre o conjunto da criação. E é nesse sentido que a terceira dimensão, até mesmo chamada de unificada, é um absurdo total. Não há nada para cortar, não há nada para fragmentar, senão é durante a mudança dimensional, é claro, o que requer um nível quântico particular, por exemplo, para passar a águia, se você é uma águia, para uma mãe geneticista ou ainda para Metatron, certo? Vocês são tudo isso ao mesmo tempo, em todos os espaços, em todos os tempos e em todas as dimensões. O sonho da individualidade que permitiu introduzir as religiões, o inferno, o paraíso e tudo isso, acabou. Quando digo que eu venho para queimar os livros, como ele se chama? Nosso amigo Bidi nos disse que ele era o Alfa e o Ômega, em outras palavras, o primeiro e o último capítulo. Eu disse e eu escrevi e se realizou, não há mais Alfa e Ômega. O laço está completo. Se vocês preferirem, então vejamos, as consequências que nós vivemos agora são a plena e inteira realização da ascensão e da liberação coletiva. Você não tem nenhum obstáculo que quer que vocês pensem, o que quer que vocês digam, o que quer que vossa cabeça diga, o que quer que vocês digam que não estão prontos, que esse não é o momento, que esse não é o tempo, que a dor impede vocês de viverem. Tudo que era verdade ontem, não é mais verdade hoje, em qualquer nível. Então, se isso não se faz hoje, se fará amanhã, se fará depois de amanhã, já que de qualquer maneira vocês saem mais e mais do tempo, vocês ocupam o espaço, vocês não estão mais geolocalizados através da propriocepção do corpo e a memória automática nesse corpo. Vossa propriocepção e vossa propriocepção e vossa memória automática agora estão focadas no corpo da eternidade. Então vocês desaparecem calmamente, alegremente, gentilmente antes mesmo do evento coletivo. Não resistam, vocês não poderão, e quando vocês constatam em algum momento dado, que tudo estando em vosso corpo, bem ele não quer voltar, é também simples assim. O que vocês querem, vocês saem e então vocês olham, vocês verem. Ele não está morto, ele não se decompõe, ele está na glória. Vosso corpo irradiará como o corpo de Sri Aurobindo irradiava quando ele morreu de insuficiência renal. Foi então que Sri Aurobindo com a mãe perguntou ao Sri Aurobindo se ele estava em contato com seu corpo de luz para retornar para a humanidade. Ele disse-lhe entre aspas: foda-se, eu só voltarei quando o supramental estiver totalmente integrado a um ser humano. Este ser humano fui eu, fui o canal que canalizou o grande céu, mas ainda uma vez, não me prendam a uma história, eu tenho as mesmas historias que vocês, hein? Eu poderia ser um Nefilim, eu poderia ser um Elohim, uma mãe geneticista, o que vocês quiserem, hoje acabou, certo? Então, retornando, se um dia desses, quando vocês estão em uma caminhada e vocês chegam e seu corpo não responde totalmente, é inútil ficar no que é êxtase em, porque isso significa, também aí, que vocês viverão períodos de êxtase,
como a êxtase dos famosos 3 dias, cada vez mais extensivamente. Não se revoltem, não se oponham, porque vocês constatarão no retorno que a memória da vossa eternidade está totalmente presente. Vocês não terão mais o menor esquecimento, o juramento e a promessa estão sendo atualizados no nível planetário. Vocês têm perguntas? Você hoje não me respondeu. Ao quê? Dos pés. Ah, sim, o fluxo vibral, é simplesmente, eu lembro a você que Buda saiu pelo dedão do pé, o dedão do pé, mesmo se isso fede. Este é o lugar onde há representação na reflexologia plantar, da cabeça, é claro. E, além disso, ao nível dos fluxos vibrais ativos no momento, que não são o fluxo vibral da estrutura do corpo de eternidade, mas da interface do seu corpo de eternidade com a lemniscata sagrada, de seu Merkaba interdimensional pessoal e coletivo, porque agora estamos conectados, isto é, cada um de nós, desde a consciência nua, é capaz de se tornar um vaso de luz e levar consigo milhões de consciências. Será também o seu papel. É por isso que sentimos agulhadas nos dedões dos pés. Sim, é isso. Quando nos fluxos vibrais da interface, você sabe que vivemos a interface entre o corpo físico, o corpo etérico e o corpo da eternidade, as estrelas e as portas. Temos vivido os fluxos vibrais que unem a tripartição da alma. E é por isso que em cada fusão planetária, a sintonia foi extremamente importante para isso que vocês experimentaram juntos, porque vocês reuniram já, através do corpo o 3 em 1 juntos, Quer dizer, quais são os 3 em 1? São as 3 colunas de luz que foram anunciadas em maio de 2017 pelo próprio Metatron quando ele falou sobre os pilares da luz. O que estamos vivendo é a ativação desses pilares de luz em nós. Eles são um certo número e esse número é importante. Vocês têm um pilar de luz que começará a partir de um fluxo vibral como eu chamei, que parte dos pés, ou lava-pés, que vai para o sacro. Primeiro pilar de luz. Segundo pilar de luz. É aquele que vai da cabeça ao coração. Terceiro pilar da luz. É o mesmo na verdade, 3 em 1. É aquele que vai do sacro ao coração. O mais importante. Então isso foi explicado literalmente por Metatron em maio de 2017, um ano antes. Não é por nada. Vocês vão constatar a partir de agora que cada palavra que foi usada pelos arcanjos, que cada palavra que foi usada por Cristo, por Maria, está em seu devido lugar, e que não pode haver nenhum erro. O único erro que eu vos disse foi durante os casamentos celestes, que eu tive a infelicidade de comer um frango no almoço quando Miguel me disse não coma frango durante os casamentos celestes e que confunde uma palavra, uma única palavra e aí vocês têm centenas de belgas que chegaram e não é justo. Eles tinham razão, não era justo, nós mudamos, Todo o resto, sem qualquer exceção, a vírgula junto, está certo, e isso vocês vão conscientizar agora. Então, para voltar aos meus fluxos vibrais, vocês na verdade têm 3 pilares de luz, um pilar de luz, então esses pilares de luz não devem permanecer, eles não fazem parte do corpo de eternidade. Eles fazem parte da mesma maneira que nós tivemos a interface entre estruturas efêmeras e eternas. Eles são parte da interface do vosso corpo de eternidade com a Merkaba interdimensional, pessoal e coletivo. Agora, ao nível do corpo e não mais da interface, vocês também têm fluxos vibrais e aqueles que vocês conhecem, você tem um que começa a partir de cada pé, debaixo de cada pé, e que vai aterrar, por trás, no sacro. Vocês têm outro fluxo de vibral que sai, o que responde à sua pergunta, do dedão do pé e que virá para as portas aqui. O que significa que você tem que colocar seu dedão do pé na porta de Michele, que está aí. Risos coletivos. Eu não estou brincando. Sim, vamos fazer isso. Eu não estou brincando, não é uma piada.
Então você tem esses dois fluxos vibrais que evidentemente na síntese é o pilar da luz metatrônica entre os dois pés, ou seja, Malkuth que está sob os pés e a zona seu fundamento. A pequena pelvis, o sacro, osso sagrado, o períneo, perineu, ao redor do templo, um vasoconcepção, na medicina chinesa, o zongxing, o músculo dos ancestrais. Tudo isso em todas as tradições, evidentemente, são os mesmos seres que transmitiram isso. Então a linguagem é diferente, mas é sempre a mesma. Então, há uma tradição primordial que é, na verdade, parte da primeira manifestação da consciência. Vocês encontrarão os elementos dessa tradição primordial tanto entre os chineses quanto entre os judeus, em parte, do que entre os hindus, como entre os cristãos. Mas ninguém pode afirmar possuir a tradição primordial. A tradição primordial, a que estaria mais próxima dela, é o gnosticismo, e em particular os escritos de Qumran que não tem nada a ver com os essênios, ao contrário do que poderia ser dito, certo? É isso. Então tudo isso é realizado e revelado diante de vossos olhos, tudo é claro, tudo é simples. E só há uma coisa, que é o amor, tudo o mais é enganação, até mesmo essa tradição primordial. E no entanto ela foi necessária e felizmente ela pode ser aplicada neste mundo porque tornou possível simplesmente conectar os fios. E todos nos contamos histórias desde 1984, data da primeira chegada do Espírito Santo sobre a Terra, 18 de agosto de 1984. Vocês têm a possibilidade e agora é atual, estamos todos em nosso lugar certo e tudo está claro, absolutamente tudo. Se não há clareza, onde quer que vocês estejam sobre esta terra, é porque vocês estão voltados demais para a vossa pessoa. A clareza requer uma inversão de consciência do ponto de vista da pessoa. Vocês não vão levar nada da vossa pessoa. Nem vosso corpo, mesmo se você vão em 3D com vosso corpo, nem vosso conhecimento, nem vossas experiências. Vocês só vão levar o que vocês são, isto é, o amor. E isso está se tornando consciente, através do jogo da propriocepção que passa da propriocepção do corpo físico à propriocepção do corpo de eternidade, pelo jogo da memória automática que desaparece e que é substituída pela memória automática da eternidade, pela saída do tempo e pela reentrada no espaço. Eu tive a oportunidade de dizer, eu não disse isso no satsang porque aconteceu antes. Acontece às vezes em minhas dissertações internas no momento do meu retorno, seja sozinho ou com Cristo. Em definitivo, o tempo é apenas o espaço comprimido. Se o tempo desaparece, vocês são todos espaços e vocês não estão mais sujeitos ao tempo. O mestre do tempo, Yaldabaoth, não tem mais nenhum poder sobre o tempo. A propósito, ontem aproveitamos a oportunidade para dar um passeio para desconectar o avatar sintético da Rainha Mãe da Inglaterra. O que? O avatar sintético? Não me pergunte o que é um avatar sintético, não tive tempo para olhar ainda. Eis. Esta é a memória automática que age, isto é, agora, quando volto a este corpo, mesmo que não saiba quem sou, mesmo que não saiba que dia é esse, e é de fato verdade, e que horas são. Me ocorre mesmo de enviar e-mails para as pessoas pedindo desculpas por não lhes ter respondido, quando eu já havia respondido há 15 dias. Não é grave, nós fazemos isso, hein? Mas, por outro lado, a memória automática da eternidade está cada vez mais ativa. E é por isso que me permito afirmar diante de toda a humanidade, diante dos fantoches. Não se divirtam, agora acabou. Isso quer dizer que se vocês destruírem um corpo, vocês terão um corpo 10 vezes mais forte na sua frente, ou 1000 vezes mais forte, sobre o qual vocês não poderão estritamente nada, com qualquer arma de impulsão eletromagnética, com alguma onda escalar, com alguma bomba atômica, mesmo com uma bomba de nêutrons. Somos incorruptíveis, somos invencíveis, somos a verdade, somos a vida e somos o amor e nada mais.
Então tudo isso se joga agora, e agora vocês podem imaginar que não é Jean-Luc Caillon que fala em eu Jean-Luc Caillon, eu estou apenas seguindo pela minha adequação total doravante com Cristo, Maria e Miguel, não faço mais que retransmitir o que eles nos dizem. Eu não preciso canalizar, não preciso apelar para algo que já sou ao mesmo tempo. E além disso, eu lhes havia dito, eu funciono cada vez mais sincronicamente entre o meu personagem que está aí e o que eu vivo aí, agora, já, no instante presente, lá em cima, sem nenhuma dificuldade. Não preciso me deitar, não preciso ficar imóvel, posso fazer outra coisa, posso dirigir meu carro, e posso ao mesmo tempo me dirigir e conversar com qualquer pessoa nesta terra. Eu posso fazer um atendimento. Alguém pensa em mim, o atendimento é feito, e essa é a realidade, e não é um dom ou um poder ou um milagre, é a realidade que vocês todos vão viver. É por isso que eu vos engajei como terapeuta ou pessoa amorosa em vossa família, em vossa vida realizar esta troca de consciência com todo mundo. Que seja no ato terapêutico, no ato afetivo, no ato sexual, se vocês estão em atividade sexual, um ato relacional, mesmo em face a um inspetor de impostos, mesmo em face a Yaldabaoth, vocês são isso. Não há mais medo, o que resta é a lembrança do medo, seja o que for que vocês digam. O medo não pode mais existir, não pode mais ser sintetizado. O medo está ligado, em um nível puramente neurofisiológico, ao que é indiretamente chamado de estresse, isto é, o mecanismo de adaptação ao ambiente. Vocês sabem que nos mecanismos de adaptação ao meio ambiente você só tem 3 posições possíveis. Voar o voo. Laborit demonstrou perfeitamente em face de uma situação e vocês também têm o que dissemos, incompreensível, a imobilidade. O voo, voar o voo significa lutar, seja se servir das pernas para escapar. Agora vocês têm alguma coisa que anda, que foi chamada de sideração, em que a pessoa não sabia se devia fugir, lutar ou o que quer que fosse, é a avestruz que põe a cabeça na areia. Agora vocês não são mais uma avestruz, vocês não têm que fugir nem combater, vocês têm que estar aí quando você está aí, o que vocês querem que um fantoche como Yaldabaoth faça. Quando digo um fantoche, eu o respeito porque ele é um ser muito grande, muito, muito grande em manifestação, mas como somos um, agora acabou. Então, vocês vão constatar em vossa vida que, além do desaparecimento pela eternidade, voar o voo não significa mais nada. Vocês não terão nenhum desejo de lutar, vocês não terão nenhum desejo de fugir, e vocês verão que naqueles momentos onde os reflexos da memória automática poderiam ocorrer, como medos, como reflexos do medo, como hábitos da alma, não tem mais curso, aí nos 3 dias que vêm, eles não têm curso algum. E nesse momento vocês constatarão, quer seja que a onda que sai de seu coração, o esplendor de quem vocês são, além de toda forma, virá. O outro vai se liquefazer em todos os sentidos da palavra, significa que é ele quem vai desaparecer, no amor. Mesmo os seres os mais incisivos e agressivos, humanos, não humanos, face a isso neste mundo, não podem fazer nada. E Yaldabaoth em pessoa, vocês poderão ir balançá-lo e dar-lhe um cascudo. Risos coletivos. Não, mas eu não estou brincando, hein? Estou cansado, mas não estou brincando. Esta é a estrita verdade. A maioria todos os intermediários de Arconte que moravam em lugar, em particular ao lado de alguns vulcões e do Kilauea, vocês sabem que há uma lenda que eu não conhecia e que acabei de ler. Os havaianos, é claro, veneram, é claro, Kilauea, porque a deusa, como eles chamam aí, o nome do vulcão, está ligada às forças as mais obscuras da Terra, mas também à mais pura luz. Porque não há, além disso, mesmo no ensinamento falsificado que são aí chamados os mestres ascensionados,
Vocês sabem toda a bobagem de Maitreya e tudo isso, de Vijayakukutumi, que eu frequentei em uma época distante, são apenas fantoches, eles congelaram suas almas. Bem, mesmo aqueles que foram redimidos em sua maior parte em 2009, bem. É isso que me faz rir quando vejo pessoas me mandando mensagens sobre Maitreya e Buda, os pobres, os pobres. Mas bem, isso virá, a iluminação vem para todos. Quando digo os pobres, não é zombando ou sendo irônico, é que eu sofro por eles ainda estarem nessas fricções e nas histórias. Não há mais histórias, bem. Não há nada que se detenha face ao amor e, efetivamente, quando vocês vivem o amor, o resto é supérfluo, o resto é apenas passageiro, mesmo todos os mundos, mesmo que a criação seja infinita, tudo isso passará e, ainda uma vez, não há absoluto ou eternidade, visto que o absoluto está na eternidade. Então todas as questões que nos colocamos uns e outros, saber se iríamos para o absoluto, ou se iríamos para 5D ou em. Mas vocês não se movem, é o tempo que desaparece, o seu espaço se desdobra. Vocês não movem um J, é o mundo que desaparece. Eu sempre vos disse, não são vocês, e vocês não perdem nada no amor. Vocês não precisam encontrar uma criança desaparecida, não precisam preocupar-se com seus filhos, com seus pais. Vocês são ao mesmo tempo vossos filhos e vossos pais. E qual é o mais belo karma e qual é o mais belo pé de nariz? Bem, foi um pouco difícil viver, que fizemos? O conjunto da confederação no nível dos arcontes. Quando o evangelho de Satã foi assinado, havia uma obrigação de respeitar a lei que eles criaram, o livre-arbítrio. Toda a violação do livre-arbítrio pela luz implicava uma queda da luz. Então tivemos que construir histórias que nos levariam mais perto, com os atores que estavam envolvidos nessa merda. Isto é, os 7 arcanjos, as mães geneticistas, as estrelas e os anciãos. Vocês são responsáveis pelo que vocês criam até o final dos tempos. Maria criou este mundo com as mães geneticistas, nós então fomos responsáveis por este mundo, aconteça o que acontecer. É isso. Então hoje vocês são criadores, vocês são o criador e a criatura ao mesmo tempo, no mesmo espaço, em todos os tempos e em todos os espaços. Se isso vos coloca um problema, é porque vocês não abriram a memória da eternidade o suficiente. Assim, no seio do esquecimento e na êxtase onde vocês desaparecem, mesmo dirigindo um carro, a memória automática é revelada aos vossos olhos estupefatos. Então é claro que há coisas para eliminar, especialmente para aqueles que vieram de muito longe e que não resistem, mas que se confinaram ao extremo, e mais através de suas vidas, para tentar encontrar o fio, o que os fez tecer uma linha condutora absolutamente inextricável. São todos aqueles que sofrem nas portas, que tiveram problemas no tempo e que, no momento, se sentiram de algum modo excluídos, porque mesmo enquanto vivem o amor infinito e o amor crístico, eles estão de pés e mãos amarrados, é o caso de dizer isso, em seu corpo de carne. Não se preocupem com aqueles que têm ainda esses mecanismos, vocês não têm nada para resolver. Não é um karma, eu expliquei para vocês, é simplesmente o golpe torcido dos arcontes de ver estabelecido que não deveria ter sido possível graças à anomalia primária que eu pulverizei, na Terra, não no céu, isso é Metatron, em cada um, a viagem de cada um, permite agora como escrevi ontem à noite, desde que foi realizado ontem e vai crescer todos os dias. É o vaso sagrado que é o nosso coração que acolhe o Cristo, que vem como um ladrão na noite. Isso é agora e é independente do evento. Se vocês não vivem nada durante esses 3 dias, eu não falo por vocês aqui, mas em todos os lugares da Terra. Vocês podem imaginar que, com o testemunho de todos os lugares da Terra, há pobres pequenos seres humanos confinados em seus sacos, que estão mais que abalados, estão rachados em toda parte.
Bem, sim, porque a ação na ionosfera, vovô disse em novembro de 2017, o que é isso? É a queima do corpo causal. Quando eu digo que venho queimar o livro, o que eu venho fazer como a águia de Altair? Eu venho liberar, como Sri Aurobindo, seu chakra da garganta, isso é tudo. Então, evidentemente, liberar o chakra da garganta, como é em mais lugares onde há memórias de confinamento, aqui e também nas dobras da virilha, evidentemente, esses seres que estão em uma qualidade vibratória ou expansiva, eu diria, diferente da minha, que se poderia dizer acima. Bem, eles vão ter que esperar, não posso fazer nada, né? Isso diz respeito a alguns aqui. Vocês esperam, isso vem. Risos coletivos. Eu só posso fazer o que pode ser feito pela inteligência da luz. Se não estou mais na inteligência da luz, não posso fazer nada, pois não tenho mais nada ao nível da pessoa. É por isso que quando me dizem para ir ver os números da loto, mas isto é impossível, mesmo se eu quisesse, e então isso me fecharia totalmente o coração, hein? Neste momento eu vos disse, os atendimentos agora eles mudaram, eles serão gratuitos. Tudo é dado, se não for dado, é uma troca. Mas vocês só podem se dar, a troca se faz sozinha, mas em outro nível. E vocês não podem dar o que vocês são ao nível do coração e recuperar o dinheiro, isso não é possível. Vocês não podem estar no ouro e disfarçá-lo. Então, efetivamente, no meu caso, isso vai se tornar seu também. Não se preocupem com nada, se vocês estão no instante, vocês não podem pensar no que vocês vão comer amanhã, é totalmente verdade. Se vocês estão agora, vocês não podem se preocupar se sua casa está de pé, se está queimada ou se há uma bomba nuclear que caiu sobre ela, porque a inteligência da luz toma o comando da totalidade da vossa presença. Cristo está aí. Cristo na frente, Cristo atrás, Cristo acima, Cristo à direita, Cristo em vocês. Vocês não têm mais nada a fazer, não temos mais nada a fazer, exceto aproveitar essa alegria, essa expansão, para resolver para alguns, se ainda temos coisas a fazer e para resolver, na leveza, tanto quanto possível, mesmo que seja doloroso, e para aqueles que sofrem enormemente, porque eu me coloco em seu lugar, realmente. Que isso sejam as pessoas que morrem de fome, que sejam as pessoas em sofrimento em fase terminal, que sejam os irmãos e as irmãs que também estão sofrendo, eu vos digo paz a vocês. Esperem. Sairemos do tempo, não tenha pressa, tenham pressa para responder às injunções, o resto se fará. Isso será feito, mas não em 10 anos, não em um ano, não em um mês, se faz todos os dias, e vai se fazer de maneira mais e mais fulgurante, eu diria, começando hoje às 18 horas. Então é isso que eu tinha a dizer, vamos parar, são 13 horas, não há mais perguntas, vamos comer, nos encontramos simplesmente às 15 horas aqui, e às 14 HS, não comigo, com Elodie, para a organização da viagem que talvez façamos na eternidade. Risos coletivos. Alvoroço. Não faço ideia, ninguém, eu repito, ninguém sabe a data. Por outro lado, há uma simultaneidade agora, não há mais amortização de tempo, ou seja, o evento ocorre, se ocorrer, se eu anunciá-lo, isso acontece instantaneamente, certo? E não sou eu quem decide, é a inteligência da luz, não é a minha pequena pessoa que vai dizer que vamos fazer uma sintonia, já nem há mesmo necessidade de iniciá-lo, isso se faz sozinho. Eu lhes digo que será aqui às 5 da tarde, eu não preciso iniciá-lo, está feito, é criado desde que eu o anuncio, já está feito. A única coisa que não posso anunciar é o dia e a hora do evento, porque esse? Mas você vai saber antes. Eu vou saber no instante em que isso vai acontecer, mas não haverá latência e isso é normal, só poderia ser assim.
Mesmo o Pai não conhece a data, nem Cristo conhece a data, mesmo o conjunto das consciências não sabe a data. O que pode ser dito simplesmente é que o tempo entre as fusões e o Verbo não existe mais. Então, como eu sou portador do Verbo, porque o 11º corpo está ativo e eu me apoio na vibração de Altair, é claro que é um verbo, meu verbo está ativo, e ele é ativado instantaneamente. Não falo quando eu me dirijo a alguém e lhe digo estou bem, está bem esta manhã. Eu falo verdadeiramente sobre o que eu faço e o que estou dizendo a nível planetário, é isso. Então isso é real, eu não posso ajudar, é assim. E isso não me glorifica nem me aborrece, nem me faz mudar um pingo da alegria que vivo, flui naturalmente e fluirá mais e mais naturalmente. É uma inundação de amor que escapa permanentemente, bem. E essa inundação de amor, eu não sou mais que um intermediário entre muitos outros. Simplesmente tendo sido assim, se eu posso dizer, a cabeça de ponte, bem. Resta agora a vocês todos serem a ponte, eu não construo mais nada, cansei, certo? Então a ponte está sendo feita, é a Merkaba interdimensional coletiva e individual que vocês vivem e que vocês viverão mais e mais, bem. E para aqueles que sofrem, seja qual for o sofrimento, por favor, não perguntem nada. Não peçam nada, atravesse isso. Isso não significa não encontrar uma solução para acalmar a dor, vocês têm o dever mesmo. Mas no nível espiritual, deixem vir até vocês, deixe chegar até vocês, porque significa que vocês têm uma camisa de força em torno de vocês, mesmo estando no coração, que é apenas relacionado à sua origem estelar, e tudo, não há mais nada. Então, deixem fazer o que é feito, e quanto mais vocês deixarem fazer, mais há possibilidades, mesmo para os irmãos e irmãs que eu conheço, mas que não estão aí, para vir instantaneamente ver-vos no momento de meu retorno. E não é limitado em número, nem em espaço, nem em tempo. E quando digo eu, isso pode ser tanto Cristo como Maria, Miguel daqui em diante, ou Metatron. Vamos, à mesa. Agradecido. Grato a todos. Entrevistas de maio de 2018. Jean Caillon. Tradução do francês. Nisciens Luz. Les Transformations, 14 de maio de 2018.